noite. Afonso, obrigado aí pelo convite. É sempre uma honra, né, falar aí para os seus alunos. É sempre uma honra trabalhar contigo, né, pela admiração que eu tenho aí por você e pelo trabalho que você faz aí com a fisioterapia integrativa e com todos esses profissionais. Falar sobre genômica é uma coisa extremamente prazerosa para mim. Então, é sempre uma diversão, né, compartilhar esse conhecimento, porque ele é intrínseco à minha formação. Então, já dando boa noite aí a todos, vou me apresentando aqui rapidamente, né? Eu tenho uma formação, uma trajetória, né, Afonso, assim, de várias etapas que me trouxeram até aqui. Eu gosto sempre de contar, porque eu espero que o que influenciou a minha trajetória influencie vocês também, né, aí na prática clínica. Eu estudei, fui estudante de ciências biológicas, né, pela UFMG, depois fiz o trabalho, né, de especialização e doutorado em biofísica, basicamente em biologia funcional e molecular, fazendo mutação sítio-dirigida, e já naquela época, né, como vocês podem ver aí já há um tempinho, fazendo investigações sobre o genoma, né, dentro da biologia. Ainda como biólogo, né, eu estudei aí mutações em mioglobinas, né, que são proteínas transportadoras de oxigênio em animais, né, comparando aí adaptações em diferentes animais. Então, eu comparei um mamífero terrestre com um mamífero aquático. Não sei se vocês sabem, a baleia, ela era um mamífero e se adaptou ao fundo do mar. E por que que ela se adaptou? Pelo exato motivo que trouxe a gente aqui. Ela se adaptou para explorar um novo ambiente. Então, ela trouxe, né, nas suas mutações, uma das coisas evolutivas foi a mutação pontual, né? Então, eu usei mutações ciclo-dirigidas para provar que, por causa de uma simples mutação, uma simples alteração genética, um mamífero terrestre se adaptou a um ambiente aquático. Aquilo ali já me enlouqueceu com o potencial da genômica, quer dizer, uma simples alteração no código genético permitiu que a proteína ficasse mais acumulada no músculo e permitiu que a baleia mergulhasse. E agora ela tinha um novo hábito para ela poder se alimentar, né? Então, como uma única mutação dá uma vantagem adaptativa e evolutiva tão grande, né? Aquilo ali já me deixava fascinado. E nessa época ali, né, do meu doutorado, era o boom ali do genoma humano. E eu nem sabia que eu poderia vivenciar na prática clínica, né, tudo aquilo que a gente lia, né, naquele livro Admirável Mundo Novo, do Adolf Huxley. Então, eu segui a minha carreira, comecei a trabalhar ali como pesquisador colaborador no Unicamp, depois fiz outros pós-doutorados, e aí fiz um concurso, virei professor universitário, né, fiz ali algumas trajetórias acadêmicas tradicionais dentro da academia, e, obviamente, dando aula na PUC, né, que é a PUC Minas, eu acabei dando aula daquelas disciplinas como biólogo que todo profissional da saúde ama de paixão, aquelas disciplinas do primeiro período, aquelas disciplinas de bioquímica, fisiologia, farmacologia, imunologia. Então, eu tinha que me virar nos 30 para poder conhecer as diferentes profissões, né? E nisso, dando essas disciplinas básicas, metodologia científica e tudo mais, eu acabei estudando um pouco da fisioterapia, um pouco da medicina, um pouco da nutrição. Me apaixonei pela nutrição, né, quando eu fui fazer esses estudos para poder aplicar essas disciplinas. E aí, obviamente, né, eu fiz a minha carreira em cima disso, comecei a me interagir muito com a nutrição, e aí eu não aguentei, né, como o Afonso também tem uma segunda formação, acho que ele me entende bem, eu acabei trabalhando aí com pesquisa em alimentos funcionais, o que deu a maior parte do meu currículo, todas as minhas publicações e tudo mais, e comecei a trabalhar com a genômica aplicada e tive aí alguma experiência na linha de cuidados de AVC no Hospital Santa Rita, em Belo Horizonte. Então, essa trajetória me fez apaixonar pela nutrição mais ainda, quando eu conheci a nutrigenômica, né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é um pedaço, né, um vislumbre do que pode ser feito com a genômica em todas as áreas, não só da nutrição. Então, a ideia como todo professor de ciências básicas, relembrar, né, vocês o que nos traz até aqui e qual que é a importância disso.
né? A importância da biologia molecular, então, para o profissional da saúde. Eu descobri isso lá atrás como biólogo, né, nas questões evolutivas ainda, mas isso tem uma aplicabilidade imensa. Na verdade, querendo ou não, sabendo ou não, gostando de bioquímica, de genética ou não, todos vocês, na prática clínica, vocês fazem genômica, sabendo ou não sabendo disso, né? Então, a gente sabe que tudo dentro da área da saúde é um equilíbrio e a gente tende a manter esse equilíbrio fisiológico contra tudo que vem do lado de fora, todos os estímulos que vêm do lado de fora, seja ele alimentação, seja ele atividade física ou o sedentarismo, né, alimentação boa ou ruim, mas também o nosso estado de espírito. E, obviamente, né, no mundo moderno de hoje, a questão farmacológica. Então, todas as intervenções de saúde, sejam complementares, alternativas, envolvem o bem-estar de uma forma geral, a intervenção medicamentosa, às vezes necessária realmente, e a alimentação vão influenciar nesse equilíbrio. E onde que entra a genômica em tudo isso? Todos esses fatores, eles vão influenciar o indivíduo. Todo estímulo tem, de uma forma geral, um impacto nessa, vamos dizer assim, na nossa composição gênica. Vamos dizer assim, eu acho que composição não é a melhor frase, né, mas a melhor palavra, mas na nossa maquinaria genética. Os genes estão ativos o tempo inteiro eles estão circulando para induzir respostas. Perdão. E toda vez que, então, que eu promovo ou provoco um organismo, seja com uma técnica fisioterápica, seja com uma eletroestimulação, seja com a alimentação, eu estou mexendo em algum gene. E eu estou fazendo com que ele produza e trabalhe em favor da saúde daquele tipo. E isso é muito fascinante, porque agora você para pensar. Tudo que você faz, na hora que você conversa com o paciente, a emoção que ele tem de começar um tratamento, ele chega ali com uma ansiedade ou com uma questão, tudo isso você pode ter certeza, você já está influenciando o comportamento dentro das células dele, dos genes dele, né? E, obviamente, todo paciente ele chega buscando o quê? A melhoria da qualidade de vida dele. Ele quer longevidade, ele quer poder envelhecer sem perder funções, né? E a gente sabe que o envelhecimento vai fazendo com que a gente perca funções ao longo do tempo. Existe uma máxima, e eu boto isso daqui só para falar contra. Eu acho muito engraçado, porque me perguntaram uma vez, mas por que você coloca isso se você não concorda com isso? Vou explicar o porquê. Não é que eu não concorde, né? Eu sei que hoje, né, todos os artigos que você for ler de longevidade e genética, fala do impacto do estilo de vida, que são os estímulos que a gente tem do ambiente, né? Todos esses que eu falei com vocês aí. Bom, esses impactos, estima-se aí que eles têm mais ou menos 65%, 70% de influência na nossa longevidade. E a genética, a familiaridade, só 35%. Mas pensa comigo, eu quero o meu paciente, eu quero 100% de longevidade ou eu quero só 65%? E é impossível, sabendo que o estilo de vida, o ambiente influenciam na minha genética, não conhecer a genética dele. Então, conhecer a genética é essencial para que eu saiba exatamente aonde eu preciso modular, porque os pacientes têm tendências genéticas diferentes. E aí, eu fujo daquela premissa de que se uma família tem uma série de pessoas doentes, com uma certa quantidade de patologias, os descendentes têm que ter. A probabilidade é maior. Mas por que existe uma probabilidade maior? Existe também uma menor. Onde está o seu paciente? Ele caiu na probabilidade maior, já que ele tem casos familiares, ou ele não caiu? Ou ele foi, né, ele ganhou, né, teve a sorte grande? Eu falo isso muito do meu caso, né, familiar. Na minha família tem tudo quanto é tipo de doenças crônicas, inclusive nos meus irmãos mais velhos, e eu nasci 40 anos depois. Eu achei que eu tinha predisposição genética a tudo. Eu tenho irmão obeso, tenho irmão que faleceu com 47 anos,
de complicações de diabetes, e aí por aí vai, né? Então eu falei, vai ter problema com tudo, e não tinha necessariamente problemas deles, né? Então eu brinco com eles, como eu sou o mais novo, desculpa, minha garganta tá bem seca hoje. Como eu sou o mais novo, eu brinco com eles que primeiro eram os rascunhos e depois veio a obra-prima, porque eu nasci sem nenhuma predisposição genética às doenças que eles têm. Então, pessoal, conhecer a genética é essencial. É essencial para que você faça uma boa intervenção, para que você conheça os caminhos que você vai trilhar nesse ambiente favorável para aquela genética daquele paciente. Vou tentar deixar isso muito mais claro, né? Então, a gente sabe, óbvio, que o que a gente mais faz é comer ao longo do dia, não no sentido de quantidade, mas ao longo da vida. O estímulo externo que o seu corpo mais sofre é da alimentação, que você faz várias vezes ao dia, invariavelmente todos os dias. Então, isso tem um impacto fenomenal aí em cima, né, vamos dizer assim, dos seus genes. E a gente tem duas grandes áreas que eu vou falar mais para frente com detalhe, que é a nutrigenética e a nutrigenômica, que é uma via de mão dupla, né? A nutrigenética, o que os genes do seu paciente já fazem com o nutriente. Será que quando você pensa que o seu paciente tem uma alimentação saudável, a genética dele absorve o que você considera saudável igual? Não, cada um é único, né? Então, a genética do seu paciente, ela é importante você conhecer. E a gente tem a nutrigenômica, que é a modulação dos genes a partir dos alimentos. Que é aí, né, que entra a intervenção do estilo de vida, de alimentação saudável, influenciando os genes. Mas você pode ser muito mais específico, né, e quantitativo do que ficar só no qualitativo enquanto profissional de saúde. Você pode falar, olha, vou te dar mais, por exemplo, complexo B, porque você realmente tem uma necessidade maior. Como é que você vai adivinhar isso? Né? Então, é aí que muita gente sofre, né? Na hora de fazer, né, uma intervenção com o paciente, nem tudo dá certo. Outro aspecto importante é que a alimentação ela é herdada, né? Os sinais da alimentação, os sinais epigenéticos, ela pode ser passada de geração para geração. Então, a alimentação do pai e da mãe pode marcar o DNA e essa marcação, seja da alimentação boa ou ruim, pode passar para a prole, né? Isso já foi muito bem estudado, tanto em animais quanto em humanos. Então, está aí a importância da gente entender genômica. Tudo que a gente faz, né, de intervenção, seja nutricional, medicamentosa, ou até mesmo de mudança de estilo de vida de uma forma global, até emocional, vai alterar o DNA. A gente tem estudos hoje que até mesmo um trauma de infância, por exemplo, pode afetar o DNA de um indivíduo, né, causando aí até encurtamento de uma área específica do DNA, que são os telômeros, né, que estão relacionados ao envelhecimento celular. Olha que você vê. Então, uma criança que sofreu um trauma, ela pode ali, né, ter os anos de vida dela comprometidos por causa daquilo que ela sofreu lá na infância. Então, é bem importante a gente entender esse processo. Bom, esse aqui é o nosso ambiente central da aula de hoje, né? Da aula que a gente vai ter aqui. Vamos entender, então, como é que eu vou usar isso na prática, como é que eu, né, dentro da fisioterapia integrativa, com todos os recursos que eu tenho, aonde que eu estou chegando. Então, tanto a fisioterapia integrativa, a nutrição, seja lá o que você trabalhar como profissional de saúde, vai estar interferindo nesse ambiente aqui, que é o ambiente celular. Então, só relembrando aqui, né, aqui é a nossa casinha, né, o DNA fica aqui no núcleo. E ele, obviamente, tem esse formato aqui, isso aqui é um review básico aí, né, da bioquímica, para a gente, né, saber, na hora que estiver um pouco mais à frente, do que a gente está falando. Relembrando aqui, o DNA tem dupla fita, né, e ele tem aqui uma sequência de bases nitrogenadas, né, que vão, vamos dizer assim, coordenar o funcionamento celular. Estamos juntos? Então, olha só. Toda vez que eu tenho uma célula duplicando, eu tenho uma duplicação
desse DNA. Né? E isso, obviamente, é extremamente importante porque eu preciso passar por processos de renovação celular constantemente. O problema é que, às vezes, quando eu esforço demais esse mecanismo, cada vez que essa duplicação ocorre, esse DNA ele vai perdendo, vamos dizer assim, pedaços dele. Né? Então, eu vou tendo ali o que eu chamo de envelhecimento celular. Mesmo que eu tenha células novas, elas já não são tão novas assim. Então, a gente vê aí muitos procedimentos e terapias e, obviamente, promovem, né, prometem, vamos renovar as células, a autofagia, etc. Todos esses processos são muito lindos e muito importantes, claro. Mas quando o indivíduo sofre, né, de mais estresse oxidativo, morre muitas células e outras células têm que surgir, eu vou diminuindo o tempo de vida. Por quê? Essas células novas aqui, né, foram criadas aqui, como a gente vê na animação, elas vão ficando com um sinal de que elas são mais velhinhas, elas vão perdendo um pedacinho lá do DNA delas. Então, isso quer dizer o quê? Né, eu brinco muito com o pessoal, às vezes, de estética, que vivem fazendo peeling, um monte de procedimentos, aqueles que queimam mesmo, você vê que a pele depois fica uma pele de bebê. Claro, uma pele extremamente jovem, você lixou praticamente, né, a cara, né, o rosto ali do seu paciente. Tudo bem, a indústria cosmética tem N outros recursos hoje para superar isso, para tentar melhorar, mas fica um alerta, né? Então, da mesma forma, em patologias, pacientes que sofrem aí de transtornos alimentares, o que acontece? Eles têm um, vamos dizer assim, um desgaste muito grande, né? Por exemplo, bulimia, que o suco gástrico passa pelo esôfago do paciente. Aquilo ali faz né, leva a lesão mesmo, né? Então, obviamente, aquelas células têm que se reproduzir. Daqui a pouco, esse paciente pode ter o quê? Um câncer, né? Toda vez que essa célula duplica constantemente, uma hora ela desregula. E aí acaba tendo um processo psicogênico até nessa direção. Fora isso, né, se nada de muito ruim acontecer, eu tenho um encurtamento, então, dos telômeros, ou seja, a proteção do meu DNA começa a se desfazer ali, tá bom? E aqui, olha só, né, mostrando para vocês todo o trampo, né, todo o trabalho que esse DNA vai ter numa duplicação. Então, tudo que está lá no núcleo, olha lá, está sendo copiado. E isso é um processo extremamente, né, bem regulado por várias enzimas, mas a gente tem que pensar que não é um processo, né, que eu vou poder ficar abusando dele constantemente. Não quer dizer que renovação do celular não seja bom. Claro que é, mas a gente sabe que existem condições extremas de estilo de vida que levam a uma reprodução ou uma necessidade de reproduzir essas células um pouco mais acelerado. Então, a gente precisa intervir nisso, né, o máximo que a gente conseguir. Bom, dentre os processos aí, né, o que pode ocorrer? Então, eu vou falar um termo que é mais novo para a maioria das pessoas, que é a epigenética, que nada mais é do que a modificação química, né, vamos dizer assim, do DNA. Então, todo esse meu DNA, que contém a minha informação de base, ele sofre regulação do ambiente. Como é que essa regulação acontece? Por meio de marcações químicas, né? Metilações, modificações de histonas, microRNAs não, né? Que são RNAs não codificantes. Eu vou explicar rapidinho, nós vamos revisar o papel de cada uma dessas moléculas aqui. Então, um gene nada mais é do que uma unidade de informação genética, que controla a síntese de uma molécula, né? De um polipeptídico ou de uma molécula de DNA estrutural. Então, o gene, ele é o responsável. Quem que é o gene? Bom, eu tenho o gene da insulina. Só que a insulina é uma proteína. E essa proteína tem uma função muito bem conhecida por todo mundo. Mas ela tem uma sequência de DNA que fica armazenada lá dentro do meu DNA. Quando eu preciso da insulina,
né? Esse DNA é acionado lá no núcleo e ele starta ali, né? Ele começa um processo e vai, obviamente, culminar com a produção da insulina, né? Então, a insulina vai ser feita ali a partir de um molde, né? Que é esse gene da própria insulina, que é um gene de DNA. A sequência, então, de DNA, que é só uma unidade de transcrição, o que é uma transcrição? A gente vai falar aqui um pouquinho rapidinho também. São chamados aí de isoformas, né, de proteínas. Então, a gente tem, por exemplo, as amilases, a amilase que tem na boca, é diferente da amilase que tem no estômago, no intestino. Então, a gente tem isoformas, né, de proteínas que fazem a mesma função, que são tão importantes, por exemplo, para uma questão como digestão de carboidratos. E esse gene é organizado, né, então, para a produção de um produto funcional. Nosso cromossomo, né, tem ali 23 pares, né, 23 é dado da mãe, 23 do pai, então ele é, né, uma célula diploide, tem 46 cromossomos, e ele vai se enrolando, né, então ele vai se organizando ali, enquanto, né, molécula, de uma forma enrolada dentro ali do núcleo celular. E, obviamente, a forma dessa organização é a cromatina. Então, só relembrando aqui, né, os 23 pares de base, desculpa, os 23 cromossomos que nós temos, e o cariótipo humano. Cada lugar desse é como se fosse uma biblioteca, né? Então, cada lugar ali tem um gene, tem uma informação. E aí a gente tem doenças relacionadas àquele rolê todo que vocês conhecem lá da genética básica, né? Então, o gene é uma unidade de informação que controla, então, essa síntese. E a sequência de DNA, que é só uma transcrição conjunta, né, de peptídeos, vai dar essas isoformas. Relembrando, que o gene é uma sequência de DNA necessária para a produção de um produto funcional. O que é um produto funcional? Algo que realmente tem uma atividade fisiológica. Um exemplo que eu dei é o da própria insulina, é o da própria amilase. Tem uma função, né? Então, tem uma unidade funcional. Só para vocês entenderem, né? Aqui está a cromatina num corte histológico, para a gente relembrar aí, né, de uma célula eucariótica, com seus principais componentes. Olha, associado ao núcleo tem uma série de estruturas relacionadas aí, né, os retículos e o complexo de Golgi, mais para frente aqui do lado, ele vai estar o quê? São todas estruturas envolvidas com a síntese de proteínas, ou seja, a síntese dessa molécula funcional. Então, olha lá, dentro do meu núcleo, eu tenho o DNA, que não sai de lá, mas ele dá um comando, ele starta um processo aonde a fisiologia do meu paciente vai mudar. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Cada prática que vocês têm, cada estímulo que vocês dão aí, por exemplo, a um paciente, seja ele nutricional, fisioterápico, de atividade física, ele vai induzir uma mudança fisiológica. Que mudança? Vocês já devem ter percebido que, às vezes, por uma prática qualquer, o paciente, às vezes, não recupera ali, por exemplo, uma questão motora. Mas só dele iniciar uma fisioterapia, ele já começa a falar assim, nossa, eu estou me sentindo tão melhor. Nossa, eu estou me sentindo bem. A dor aqui diminuiu, não diminuiu muito, não. Mas eu estou mais animado hoje, né? Eu tô me sentindo melhor. Às vezes até algum sintoma de ansiedade, de depressão, some ali um pouco. E por que isso acontece? Porque você ativou alguns genes e alguns hormônios com a simples, né? Não tão simples, mas assim, com a prática, que às vezes nem está tão correlata. Mas por quê? Aquela prática mexeu em vários genes, nunca em um só. Algumas coisas a gente conhece da literatura hoje, e cada vez a gente vai conhecer mais, mas a gente vai ter esse efeito sistêmico, né? Vamos dizer assim, de uma forma geral. Então, só para a gente relembrar aqui, né? O DNA que a gente conhece é essa molécula aqui de dupla hélice. E ela vai se enrolando ali, em volta de proteínas que a gente chama de estones, até formar nucleossomos, né? Pequenos gominhos, que vão se organizar na cromatina e ali até a gente ter, né, a nossa cromatina condensada como a gente conhece ela dos livros, né? Então,
só para a gente relembrar isso daí rapidinho. Né? Então, essa fibra de cromatina, ela tem milhares ali de pares de base de DNA, né, que a gente conhece. Essa daqui é uma estrutura que a gente consegue até ver, olha só, de cromatina pela microscopia eletrônica. Muito, né, ela é bem grande em termos, vamos dizer assim, moleculares. É uma molécula imensa. E do que é composto isso quimicamente? É importante a gente entender isso aqui por um único motivo. Na prática clínica, a gente lê laudo genético. Cabeça sempre. O que vai vir para você são duas letrinhas. É só você lembrar que essas letrinhas vêm da guanina, citosina, timina e uracila, no caso de RNA, a uracila. Então, a G, C e T são as letras que a gente vai ver normalmente em teste genético. Né? O profissional de saúde, se pega um teste genético, ele olha assim, nossa, mas o que significa esse T? Então, é importante a gente entender, né, da onde vem. Então, são partes, né, é a composição química do meu DNA. Sei que isso é bem revisão, bem básico, né, mas é bom para a gente poder ter um fluxo aí, entender como é que isso tudo pode nos ajudar. Como eu disse para vocês, a composição química, né, da nossa cromatina, então, tem DNA, o RNA, tem histonas, que eu já citei, proteínas não histônicas, e as enzimas nucleares, que é aquele aparato que eu falei que coordena a duplicação, a transcrição e todo mundo. Bom, e aí agora a gente começa a tratar um pouco mais do fenótipo. O fenótipo é aquilo que eu falei para vocês. O que foi expresso? Então, você fez um procedimento com o seu paciente, porque ele está expressando um fenótipo. Ele tem uma doença, um sintoma, né, uma característica, seja ela relatada, seja ela comprovada com um exame bioquímico, por exemplo. Né? É um fenótipo, quer dizer, é a expressão do que está acontecendo nos genes daquele paciente. Né? Se ele está expressando muito, se ele está inflamado, ele está ali com a PCR muito alta, é um fenótipo. Fenótipo de que tem alguma coisa está acontecendo. Geneticamente, o que está acontecendo no indivíduo inflamado? Ele está expressando genes inflamatórios em alta quantidade, mas não deixa de passar por aí. Então, obviamente, né, o que vai determinar o meu fenótipo? É o genótipo mais os fatores ambientais. O que causou uma inflamação, por exemplo. Né? E o processo até de desenvolvimento, que é aquele inicial que a gente tem na formação ainda intrauterina. E a grande maioria das determinações biológicas depende, então, dessa geração gene-ambiente. Por isso que eu volto sempre naquela figura lá e brinco com o pessoal. Eu não quero 35%. Eu não quero 65%, eu quero 100%, né, do meu paciente. Então, eu tenho que trabalhar nessa direção, sempre. Bom, algumas condições genéticas, elas são facilmente perceptíveis, né, e outras nem tanto. Né? Então, por exemplo, tipo sanguíneo, risco para doenças e processos bioquímicos, por exemplo, da digestão, no metabolismo, no uso, né, aí dos nutrientes, não são tão facilmente perceptíveis. Então, às vezes, a gente conhecendo a genética, a gente descobre coisas que a gente nem imaginava que podia estar acontecendo com o paciente. Então, nós vamos trabalhar com 3 processos principais, aonde a nossa tem tudo a ver com a nossa intervenção. Poxa, isso é tão básico. É básico, mas é aqui que a gente trabalha. Porque, olha só, algumas situações, por exemplo, indivíduo muito exposto à poluição, um indivíduo muito exposto ao estresse, ou com algum, né, excesso de medicamento, ele vai ter problemas ali na sua transcrição. E ele pode ter, então, problemas também na tradução, que é o que vai gerar proteína. Isso aqui é o dogma da biologia molecular, né? O dogma central, DNA, RNA e proteína. Então, esse processo, todos esses processos, é o que faz, né, a vida acontecer. É o que faz toda a fisiologia funcionar. Por que a gente tem valores de referência de exames bioquímicos, por exemplo, de um colesterol, de uma glicemia? Por que eles nunca são 100% exatos? Não, tem que dar 100 e pouco. Tem que dar 92 sempre. Por que não existe esse número fixo? Porque ele vai sempre oscilar, ele vai variar de indivíduo para indivíduo. Né? Eu conto sempre um caso de... eu gostava de falar muito na aula para a enfermagem, de eclâmpsia. Né? Então, uma
Eu botava sempre essa situação para o profissional de enfermagem que faz muito pré-natal e assiste diretamente, né, as questões inerentes ali ao trabalho de parto. Uma paciente chegou, né, em trabalho de parto, pressão 12/8. O que estava acontecendo com essa paciente? Tá tudo ok, tá tudo ok. Deixaram ela lá. Quando foram ver, ela começou a passar mal e ela estava com a pressão alta. Mas está 12/8, doutor. Está com a pressão alta. Por quê? Quando foram ver no prontuário dela, a pressão normal dessa paciente não era 12/8. Era 10 ponto alguma coisa por 7 de alguma coisa. Ela já tinha naturalmente a pressão baixa, ela já tinha estabilizado assim. Então, quando ela estava 12/8, quer dizer, ela já estava com pressão muito alta para ela. Então, essa individualidade, ela é parte do conjunto gênico. Se você não conhece o conjunto gênico, numa situação extrema como essa, que era um trabalho de parto, o paciente poderia ter uma complicação grave. Então, essa tônica que a gente tem que ter como olha para qualquer paciente. Pensar, eu estou dando um estímulo para ele produzir proteínas. Então, para ele abrir o DNA dele, transcrever o RNA mensageiro e produzir uma proteína. Então, se eu estou fazendo uma palhaçada, né? Se eu estou numa terapia de riso com esse paciente, se está entrando num hospital, né, o pessoal lá que faz as brincadeiras com as crianças e deixa elas mais felizes, por que aquilo influencia? Aquilo ali, o processo de felicidade, a percepção de algo que te deixa bem, estimula o seu DNA a produzir um hormônio, a transcrever hormônios, por exemplo, como a serotonina, que também vai te gerar proteína ali, e aí você vai ter a sensação de que você está feliz. Então, olha lá, esse processo ele vai acontecer, né, diretamente, né, por causa de uma RNA polimerase, que vai abrir, né, que depois de aberto, na verdade não é ela que abre, é outra enzima, mas depois de aberto ali o DNA, ela vai ali numa região específica e começa a copiar aqui embaixo o RNA mensageiro. Esse é o processo de transcrição. Ah, William, por que é importante a gente saber isso? Nossa, Deus, que coisa chata, um monte de molécula. Porque é aqui que a gente atua. Então, quando você indica ali fitoterápicos para o seu paciente, muitos fitoterápicos anti-inflamatórios, o que eles fazem? Eles se ligam ali, eles fazem as marcações epigenéticas, como eu falei no começo, nesse RNA mensageiro. E para ele, não deixa ele seguir. E aí você inibe, por exemplo, um processo inflamatório. Então, vou repetir isso aqui. Todo processo pode ter vários pontos de regulação. Um deles é a produção do RNA mensageiro. E ele tem um caminho a seguir, né? Ele tem uma estrutura diferente do DNA, só para vocês lembrarem lá dos livros de bioquímica, e ele tem, obviamente, que passar por um processamento. Por quê? Ele tem regiões codificantes, que é o exon, e tem regiões não codificantes, que a gente chama de intron, ou seja, não vão fazer parte da proteína. Então, tem uma sequência ali, que a cada 3 pares de base eu codifico um aminoácido, mas tem sequências ali que não codificam aminoácido nenhum. Então, eu preciso eliminar essas sequências ali do meio da minha proteína. Então, o que vai acontecer aqui, ó, é que eu vou ter a produção, olha lá, a enzima está passando, ela vai produzindo o RNA mensageiro. Ela vai produzindo, vai alongando, só que ela vai copiando tudo. Parte codificante, que a gente chama de exon, e parte não codificante, que a gente chama de intron. Só que essa molécula, depois, ela precisa ser retirada, então, todas essas partes não codificantes. Aquilo que a gente chama de spliceosome. Nossa, William, mas que detalhe, por que o profissional de saúde tem que saber disso? Por quê? Além da intervenção que eu disse direta do RNA, é aqui também nesse processamento que eu posso ter intervenções epigenéticas. Hoje em dia, face até, né, as vacinas de RNAs, algumas, não essas, Covid, mas algumas intervenções em doenças específicas, a gente usa marcadores que vão ligar aqui nesse spliceosome. Então, esses nomes, daqui a pouco, eles vão ficar cada vez mais comuns nos artigos que a gente lê, né, sobre qualquer assunto, praticamente, porque a gente conhece hoje a intervenção nesse nível molecular aqui. Só para lembrar vocês aqui alguns dados importantes, né? Quando a gente tem uma
início, nem de uma transcrição, como é que o meu DNA lê, como é que ele é lido, como é que eu vou interferir nisso, né? Como é que eu vou saber se é bom ou não utilizar? E como que esse conhecimento pode ser útil para mim? Bom, se eu conheço, né, se eu sei ler ali um artigo, e eu estou com um paciente, por exemplo, que tem uma dificuldade de absorver determinada vitamina ou mineral. E aí eu sei ali as enzimas que estão envolvidas nisso. E aí eu tenho um outro problema com esse paciente, que é, por exemplo, um caso inflamatório, mas eu sei que esse fitoterápico que eu vou dar, está lá escrito que ele inibe uma proteína X que esse paciente já tem um problema. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter muito mais conhecimento para poder ler além do que está no efeito colateral. Porque às vezes não tem efeito colateral nenhum para a maioria das pessoas, mas para o seu paciente pode ter. Pode competir, né, por inibir uma certa região. Isso acontece muito com anti-inflamatórios e por aí vai. Então, como é que esse processo funciona? Eu tenho processamento do RNA, que é aquela animação que eu via, que é basicamente o que estava na animação. Eu vou ter, então, o spliceossomo, que vai juntar aqui a região codificante, olha lá, intron, está aqui rosa claro, eu vou eliminar ele. Então, a enzima pega essa ponta aqui, que eu estou apontando aqui com o meu cursor, e liga com essa ponta aqui. Pega essa ponta aqui e liga com essa ponta aqui. E corta, que a gente chama de exon. Né? Desculpa, que a gente chama de intron. E fica só com o exon. Então, eu tenho o exon 1 aqui no final, nessa primeira parte, e o exon 2. Então, agora eu tenho o RNA mensageiro. Olha só que etapa complexa. Vários pontos dessas etapas podem ser modulados epigeneticamente falando. Tanto aqui no início, né, então eu posso bloquear a ligação, né, vamos dizer assim, da enzima aqui, como posso interferir nesse processo aqui, né, de processamento desse RNA mensageiro. Então, uma vez que esse RNA mensageiro sai, né, do núcleo celular, pronto, bonito, aconteceu tudo certinho, ele vai, então, para o ambiente catalítico, que é o ribossomo, e levando ali, ó, o que a gente chama de códons. Lembra que eu falei a cada 3 letrinhas? Aqui começa a aparecer só as letrinhas. O que é as letrinhas mesmo? Só aqueles, são aquelas a composição química, né, os nucleotídeos do meu DNA. E aí, obviamente, esses polipeptídeos vão sendo formados. Como? Através de uma segunda molécula, que eu chamo de RNA transportador, que tem um código específico, que eu chamo de anticódon, que liga exatamente, quimicamente, ajusta cada um com seu par. Né? Então, adenina com timina, guanina com citosina. Eles não conseguem ligar trocado. Então, os anticódons ali presentes no RNA transportador, eles são específicos para cada RNA transportador desse. E cada RNA transportador desse se liga num aminoácido específico que a gente conhece na proteína. Então, aqui, por exemplo, a glicina. Como é que isso acontece? Ele liga na sua sequência específica, trazendo um aminoácido, essas bolinhas aqui na ponta. Ele vai trazendo, vai ligando, e aqui eu vou formando a proteína. Então, olha lá, minha insulina está sendo formada aqui. Se eu tiver qualquer alteração aqui, né, em uma base dessas, é isso que é importante para a gente entender também a genômica aqui a partir de agora. Se eu tenho uma alteração, isso aqui é específico, eu posso deixar esse processo mais lento, ele pode não ocorrer. Então, a expressão da proteína vai ser pequena. Eu posso ter uma fita herdada do meu pai que tem essa alteração, então ela não vai produzir, e uma da minha mãe que produz, então a alteração não vai ser, né, tão perceptível, né? Então, eu vou ter um risco médio de alteração. Mas imagine um indivíduo que vai produzir insulina e tem uma deficiência, ou seja, uma alteração em uma dessas letrinhas, isso aqui vai ligar bem? Não vai ligar bem. Então, essa alteração aqui vai impedir que ele expresse corretamente a insulina. Pode ser até que ele produza, mas pode ficar com o aminoácido trocado, ela pode não ter a função, e lá para frente, né, se não tem função na insulina, isso vai fazer falta para o paciente. Estou dando exemplo aqui da insulina, porque ele é mais fácil, né, mais palatável para a gente poder trabalhar de uma forma geral. Então, eu tenho a proteína funcional a partir, né, dessa ligação aqui no meu ambiente catalítico, certo?
Aqui é o esquema, só para ficar de uma forma mais de livro, para a gente entender o que acontece. Mas olha lá, cada códon, que é uma trinca, codifica um aminoácido. Então, ele tem essa estrutura aqui, olha lá, do anticódon, ele tem a sequência, e ele tem aqui na ponta a região de ligação do aminoácido. E é essa ponta que vai determinar, naquele ambiente catalítico, a ligação peptídica para formar a proteína. Bom, é importante a gente saber que cada trinca codifica um aminoácido, certo? Então, por exemplo, a fenilalanina tem duas trincas que codificam ela, o que a gente chama, né, de códon degenerado. Eu posso ter diferentes combinações. Por que isso acontece? Para evitar erros, né? Então, upa, era UU. Ah, não, trocou por um C. Não, mas tudo bem, continua sendo a fenilalanina. Então, está tudo certo com a proteína não alterou. Então, isso é um jeito que a evolução também achou para poder, né, minimizar os impactos e as mutações. Porque imagina você, né, abrir aquele DNA todo, bilhões de pares de base, copiar tudo igualzinho. Né? Então, é uma cópia mesmo, né, de um livro. Quando você copia, vocês já copiaram aí, não sei como é que é o método de estudo de vocês, já copiaram alguma coisa na escola? É difícil copiar igual, né, certinho. Se você começa ali na primeira meia hora, você está copiando bem, daqui a pouco você já começa a engolir palavra, você erra, atenção. Então, o processamento químico, ele também exige, né, uma maquinaria regulatória muito intensa. E aí, obviamente, cada códon vai dar aqui o meu aminoácido. Bom, as proteínas elas têm que adquirir na estrutura, pelo menos terciária, para ter função. Algumas poucas proteínas têm função com estrutura secundária, né? Só relembrando um pouquinho lá também da bioquímica. Mas por que isso é importante aqui para nós? Porque existem também modificações pós-traducionais, e a epigenética também atua aí, principalmente para alimentos e bioquímica. O fator é um elemento que, fora essa síntese proteica, ele vai se ligar aqui. Né? Então, eu posso ter marcações epigenéticas que, né, eu posso ter em exemplos. Por que cianeto de potássio mata? Cianeto de potássio, cianeto liga no grupo M da hemoglobina, transporta oxigênio, e vira cianohemoglobina, e não desgruda mais. A hemoglobina que o indivíduo tem no corpo, liga cianeto, cianeto não sai, ele não troca mais oxigênio e morre. Né? Então, é um exemplo meio tosco, né? Meio drástico, mas é só para a gente entender mais ou menos o processo. Então, poluentes, agrotóxicos, tudo isso pode competir com o sítio de várias enzimas e atrapalhar diversas funções fisiológicas, né? Atrapalhando a função dela por modificações que a gente chama de pós-traducionais, ou seja, depois que a proteína está pronta dentro do seu organismo. Aqui só relembrando, né, esse processo, e aqui dentro, ó, eu tenho lá o ribossoma, RNA mensageiro, ele vai se ligar ali, né, depois de produzir a proteína, e vai para um lugar de amadurecimento dessa proteína, onde ela vai adquirir essa estrutura e essas modificações pós-traducionais. Onde que isso acontece? Dentro do retículo, como a gente já viu aí, certo? Bom, o nosso genoma ele tem 3 bilhões de bases. Né? O exoma, que é, ou seja, aquela parte que é expressa, de 30 a 60 milhões de bases. Um gene ele pode ter de 1 a 300 exons, que são aquelas partes que expressam. E o exon pode ter de 1 a 2 mil bases, né, nitrogenadas. Então, é muita coisa, né? E o que então nos traz aqui? A mutação ou alterações. Então, primeiro, no conceito de mutação. É qualquer mudança na sequência ou no rearranjo do DNA, que pode ser de ponto, deleção, duplicação, pequenas, grandes, inversões, aquilo básico que a gente viu na genética. E que vão fazer com que os indivíduos tenham características bem específicas. Né? Então, a gente pode codificar aí que acontecem mutações por exoma de 20 mil a 40 mil, de mutações patogênicas por exoma geralmente de 5 a 10, né? Usualmente doenças autossômicas clássicas, a vida genética, né? E novas mutações que surgem depois, aproximadamente 100. Condições a gente tem. Mutação não necessariamente gera um fenótipo. Né? E uma mudança de nucleotídeo pode não mudar o aminoácido, como eu disse ali para vocês anteriormente. Mas a gente tem um conceito muito interessante quando avançou-se os estudos aí da biologia molecular, que é onde a gente tem a maior aplicabilidade clínica.
que são os SNPs, que são os polimorfismos de nucleotídeo único. É uma única alteração, só que ela é encontrada num grupo populacional. Então, ela é uma alteração, não chega a ser uma mutação, mas ela é encarada assim, olha, o gene é produzido. Então, isso aqui está acontecendo na espécie, acontece em pelo menos 1% da população. Então, muita gente sobrevive com esse polimorfismo. Mas esse grupo tem uma característica específica, né? Então, é uma alteração para uma determinada condição ou um determinado grupo de proteínas e torna a população ali viável, né? O indivíduo nasce, cresce tudo, mas cresce com algumas diferenças. E é o que nos distingue, né, uns dos outros. Foram identificados no genoma humano cerca de 7 milhões de SNPs, ou seja, polimorfismo de nucleotídeo único. Ou seja, 7 milhões de condições que podem dar características aos indivíduos. É isso que me torna diferente do meu irmão. Se o DNA é igual ao do meu pai e igual ao da minha mãe, por que eu não sou exatamente igual a ele? Que é o mesmo pai e a mesma mãe. Né? Minha mãe era uma mulher honesta. Então, assim, existe ali, obviamente, alguma coisa que aconteceu que fez com que nós fôssemos geneticamente diferentes. Se você olhar uma foto do meu irmão e minha, você fala que somos irmãos. Né? Aliás, eu e meus irmãos todos somos muito distintos uns dos outros. Por causa dessa arquitetura, por causa dessa, vamos dizer, condição biológica que a espécie humana tem, que são os polimorfismos. E outras espécies também têm, claro. Os polimorfismos então, de nucleotídeo único são mais simples e mais comuns de todos os polimorfismos. Eles são observados em média uma vez a cada 1000 pares de bases no genoma, com uma distribuição meio desigual também. E eles são encontrados em todas as regiões, tanto no intron quanto no exon, regiões intergênicas, promotores ou né, ativadores, vamos dizer assim, que a gente tem de sequência. Então, olha lá, a troca pontual de uma única base nitrogenada, né, que é aquele azinho lá, que é a adenina que eu falei para vocês, por exemplo, adenina, citosina, guanina. E isso é que vai fazer os indivíduos serem diferentes. Então, eu tenho ali uma sequência enorme, né, de 1000 pares de base de uma proteína. Esse indivíduo aqui tem o A, esse indivíduo aqui tem o G, esse aqui tem o T. Eles vão crescer da mesma forma, vão produzir proteína, mas eles são geneticamente distintos. Ah, William, mas se não muda a proteína, por que muda a função? Aí, por isso é importante a gente entender aquele processo ali para trás. Vocês viram a animação? Aquilo ali vai acontecer. Porém, é como se fosse um trilho, né, dentado. Se está faltando, a máquina pode até passar em cima, mas você entende que ela pode dar uma travadinha ali, porque tem uma coisa diferente? Então, a síntese proteica do indivíduo roxinho ali pode ser diferente. Ah, mas não em termos de proteína, mas de quantidade, de velocidade, porque ela travou mais. Ele deu uma engasgada ali, ó. Eu não estou engasgando aqui toda hora para dar aula, então atrasa um pouco. Eu vou começar a falar, minha voz, minha garganta está muito seca hoje. Aí eu vou respirando aqui, molhando, bebendo água. Então eu estou travando, estou dando aula, porque dar essa aula de N formas diferentes. Mas cada alteração, né, o mesmo professor, é a mesma proteína, mas tem alguma coisa ali que está impedindo, né, ou atrasando ali um pouco o processo. E isso é que nos diferencia. Então, hoje, todos os estudos em saúde, o que eles têm? O que eles trazem para a gente? Tá na moda, né? Eu fico feliz, pena que a gente não valoriza tanto a ciência quanto a gente fala, né? Está na moda o cientificamente correto, ou tem evidência científica, tem comprovação científica. O que é a comprovação científica hoje? Nós temos estudos populacionais. Agora estão surgindo, né? Agora não, nos últimos anos é que surgiram os estudos mais específicos. Mas, no geral, toda conduta clínica, todo guideline para todos os profissionais de saúde, ele é baseado na evidência populacional. Então, eu pego todos esses indivíduos aqui, esses 25. Só que quando eu olho o genoma desses indivíduos, eu tenho vários grupos distintos. Então, elas podem ser agrupadas com base nos grupos presentes. Vocês concordam comigo que, se, por exemplo, eu vou dar um medicamento para hipertensão para o indivíduo,
né, em termos populacionais, o mais usado. Eu vou dar esse medicamento aqui para esse grupo. Se eu tenho a farmacogenômica, a farmacogenética desse paciente, ou seja, assim, como que eles metabolizam cada droga, e o meu grupo, que a droga mais efetiva é esse grupo aqui, azulzinho, por exemplo, ou amarelinho, se eu tenho uma informação genética, eu tenho muito mais assertividade, porque às vezes eu podia usar a droga B, se eu estivesse tratando esse outro grupo aqui laranja, ou a droga C para esse daqui. Então, a ideia é que a gente tenha cada vez mais protocolos diferentes para pessoas diferentes. Como é que isso se aplica na fisioterapia, por exemplo? Na educação física, por exemplo, tem indivíduos que um estímulo que você dá, por exemplo, de exercícios repetidos, às vezes com alguns pesos, eles vão responder mais com intervalos de tempo entre sessões maiores do que outros. Eles podem responder melhor para uma recuperação, por exemplo, uma reabilitação, a muita carga. E você normalmente não faria, assim, né? Porque, não, no protocolo é essa carga ali, não vamos forçar. Mas tem indivíduo que prefere fazer menos repetições, prefere, entre aspas, geneticamente, tem uma genética muito mais propensa a fazer menos repetições com um peso maior. E aí, a sua prática é igual? Será que ela não poderia ser melhor? Se você pegar e conhecer a genética do indivíduo, para saber se você pode ou não ajustar o protocolo, se aquele protocolo para todo mundo está ok para ele. Então, é isso que a genômica traz, né, na prática clínica. A mesma coisa com medicamento, a mesma coisa com alimento, né, e por aí vai. Bom, falando um pouco de doenças, né, então, hoje, cada gene, né, a gente conhece por essas siglas aqui. Nossa, não estou entendendo nada. O que é isso aí, esse monte de letra? Isso aqui é um estudo genômico amplo, né, populacional para obesidade, né? Tem até referência aqui, é um artigo que vale a pena ler. Aqui ele mapeou todos os genes, isso aqui são nomes de genes, que estão relacionados a várias características que a gente então conhecia e usa para definir, né, prognóstico e até protocolo de prevenção e tratamento da obesidade. Então, o peso ao nascer está relacionado com esses genes, a relação cintura-quadril, adiposidade visceral, obesidade extrema, genes relacionados ao IMC e à gordura corporal. Né? Esse conjunto de influências que eu tenho de todos esses fatores, mas eles não são únicos. Então, o que isso quer dizer na prática, essa figura? Que às vezes o paciente tem uma relação cintura e quadril, eles têm esses genes aqui, mas ele não tem, por exemplo, o FTO. Né? Então, todas essas áreas aqui, elas se encontram com dois genes muito importantes que a gente chama de supergenes, que é o FTO e o MC4R. Eles são determinantes. Então, o paciente pode ter, ao longo do seu desenvolvimento, ali, algum período, com relação ao cintura e quadril alterada, mas não quer dizer que ele tenha uma questão genética, mesmo que a mãe dele tenha, o pai dele tenha. Por que isso é importante? Porque às vezes o paciente se acomoda. Ele fala, não, mas minha família toda é assim, olha lá, olha na cintura da minha mãe, a relação cintura-quadril, o shape, né? Nossa, é tudo igual da família. Então, eu não vou nem ficar brigando muito com isso, não. E acaba se acomodando no tratamento, porque ele acha que a genética é destino, e não é. Então, aqui é para mostrar a complexidade de doenças multifatoriais, né? Que também é onde a gente usa a genética para explicar para o paciente ver. Não, se liberta disso, cara. Você tem ali, ó, o shape, né, até uma parte fenotípica do seu pai e da sua mãe, mas não quer dizer que lá dentro você tenha realmente um gene de predisposição, por exemplo, à obesidade. Isso serve para qualquer doença cardiovascular, neurológica e por aí vai. E isso é muito comum nas famílias. E isso é perigoso para o paciente. Ele sabe que a decisão dele de se tratar ou não é baseada, às vezes, por isso. Né? E isso ajuda ele a tomar a decisão. Poxa, então quer dizer que mesmo meu pai e minha mãe tendo, eu posso escapar? Pode. A genética é libertadora. Como que a gente estuda tudo isso hoje, né? Isso aqui é mais de curiosidade para vocês terem locais para procurar. Eu gosto sempre de dar aula, de mostrar, mas eu gosto também de dar independência. A gente tem banco de dados hoje para doenças, né? O Pinvar, vários outros, o PubMed. Vocês podem ir lá e olhar os genes que são relacionados a diversas patologias. E isso é fantástico, isso está tudo mapeado. Como é que foi feito isso, né? Eu falei ali de GWAS, né? É um grupo de estudo, né? Um tipo de abordagem genômica, mas é um conjunto de estudos que a gente faz. Por exemplo, pega-se todos os indivíduos ali que tenha
hipertensão, e avalia o que eles têm de comum, e seleciona os genes, a obesidade, Alzheimer, e por aí vai, né? Então, todas as áreas hoje são contempladas pela genômica, porque o genoma humano foi todo sequenciado, né? E essa é uma informação riquíssima, que já está disponível aí há 23 anos, e a gente, cada vez mais, a gente tem gente fazendo estudos aí, né, com questões pontuais aí, relacionadas a patologias ou a outras condições clínicas. Bom, o que a gente tem que sempre pensar é que processos metabólicos são complexos, um único gene pode ter vários polimorfismos, mas nem sempre vai indicar uma condição clínica, e a gente tem que sempre pensar quando for utilizar esse tipo de ferramenta na qualidade do teste. Como evoluiu a genômica na área da saúde, né, para a gente hoje na área da saúde? Antigamente a gente analisava um gene com um SNP, um polimorfismo só. Hoje, de 2 a 10. No futuro, talvez mais de 100. Né? A gente está caminhando para ter ferramentas assim. Quando a gente vai falar de metabolismo, que aí já é um conjunto de genes, o que vocês lembram de metabolismo? Né? Quando eu falo metabolismo, a gente lembra lá do mapa metabólico, de várias vias, várias enzimas. Né? Então, o metabolismo precisava ali de 3 a 5 SNPs, pelo menos, né? Relacionados a proteínas diferentes. Hoje, a gente não fala de metabolismo, não fala de pelo menos 10 a 20, e quem sabe no futuro, 300 ou mais. Quando a gente vai falar de patologia, vamos pensar. O que é uma patologia? É a alteração de vários conjuntos metabólicos. Então, eu estou falando de muito mais SNPs. No passado, de 5 a 10, hoje de 20 a 40, e no futuro até de 7 mil. Hoje em dia, a gente tem no mercado testes que avaliam mais de 25 mil polimorfismos de uma única vez do seu paciente. Então, isso ajuda muito a gente ter uma qualidade de informação sensacional. E por que é importante para o profissional de saúde ter isso? Uma vez que você tem a informação genética do seu paciente, você não perde ela nunca mais. Então, se você analisou algumas coisas hoje, amanhã ele muda a questão ambiental, não importa, o gene dele é o mesmo. Amanhã saem estudos com novas informações sobre o gene, você aproveita da mesma forma. E uma coisa que é importante para nós da área clínica, vocês estão aqui hoje, né, assistindo essa aula, porque estão buscando informação, formação também, né, atender melhor o paciente de vocês, porque é a profissão de vocês. E isso também fideliza o paciente. Uma vez que você é o primeiro ali que avaliou as informações genéticas dele, você cria um laço muito íntimo. Não existe mais nada mais íntimo do que a genética do seu paciente. Né? Isso cria um laço muito, muito importante com o profissional, né? Em termos de você manter aquele teu paciente, e aí falando aí, né, o profissional tem o paciente também como cliente, né? Porque você dedica a sua vida para trabalhar para ele. Então, essa fidelização é importante na nossa carreira hoje. Então, quando você tem esses dados genômicos do paciente, ele vai procurar lá na frente para outra coisa, né, que ele mudou, ele quer saber, olha, agora eu estou sentindo esse sintoma, será que tem a ver com aquele exame lá que eu fiz? Ele vai sempre estar ali, né, fazendo o acompanhamento dele com você. Bom, qualquer informação vale? Não muito. Guardem essa figura aqui, ó. Por quê? Muita gente pega um único gene, como ele aparece aqui no meio desses 40, vai lá com esse gene e fala para o paciente que ele tem um problema. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas vamos lá. Às vezes o paciente tem um SNP alterado, que dentro desses 40 ele tem uma importância, ou ele aparece, e a pessoa, né, acha que por ele ter aquele polimorfismo, ele vai ter essa doença. Olha o caminho que a gente tem que percorrer. Né? Então, é sempre lembrar. Não, você tem esse SNP, isso é a alteração desse SNP, impacta talvez no seu metabolismo, aí tem exame para ver o metabolismo. E talvez, por atacar esse metabolismo, ele também tem importância na sua doença. Aí é outro exame que vai analisar aquele mais outros genes para falar se você tem predisposição a uma doença ou não. Por que eu voltei nisso? Porque a gente precisa de ter embasamento científico. Né? Então, a gente só faz uma prática clínica dentro da genômica ou em qualquer lugar baseada em evidência. Então, a gente tem que sempre lembrar os níveis de evidência que a gente tem. Faço uma ressalva aqui. Como é uma ciência nova, nem tudo a gente vai ter revisão sistemática. Né? Então, algumas coisas a gente vai ter no nível mais baixo de evidência. Mas a gente não pode deixar de considerar o grau de recomendação. O nível ainda não tem estudo, mas não quer dizer que aquilo ali não possa influenciar. Então, existe ainda, sim,
alguma recomendação com supervisão ou com um acompanhamento de indicadores fenotípicos mais agressivos, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho com testes genéticos, eu faço uma série de pedidos de exames bioquímicos para validar toda aquela intervenção que eu estou fazendo a partir da genética do paciente, certo? Vamos lá. Vamos passar para algumas aplicações clínicas, aonde a genômica... Deixa eu só parar aqui um pouco e perguntar. Está todo mundo bem? Vocês estão entendendo? Eu falei com o Afonso que eu ia falando direto, mas... Estão escrevendo aí. Tá. De duas uma, quando fica todo mundo quieto, né, durante uma aula, ou porque estão entendendo tudo, ou porque não estão entendendo nada. Entendendo nada. Mas até aqui estamos juntos, tudo bem? Então, para onde que esse mundo, né, nos leva? Para que toda essa informação química? Onde que a gente vai utilizar tudo isso? Estamos juntos. A Milete respondeu. O céu é o limite, né? Cada dia. A Morgana está ótima, mas é muita informação. Morgana, fica tranquila que aqui foi só uma revisão, né, básica aqui. É realmente muita informação. A cabeça da gente abre, né, quando a gente vê tudo isso que a gente pode fazer com essa informação, gente. E olha só que legal. Hoje em dia, a gente pode ter aplicações cardiovasculares, né? Então, a gente tem muitos problemas cardiovasculares. Ah, mas isso é por causa do ambiente. Não, às vezes você pode prever antes. A criança, ao nascer, ela já pode ter alguns genes que vão levá-la a um caminho ali em doença cardiovascular. O que a gente tem hoje, no ápice da literatura, né, com ensaios clínicos randomizados, informações sobre trombose venosa, sobre aterosclerose, estenose, risco de infarto, hipertensão, hiperhomocisteína, né? A gente sabe que a homocisteína alta ela tem um risco cardiotóxico e neurotóxico também. Então, tudo isso é muito importante. Mas concentra aí que vai dar certo. Então, olha só, eu posso prever. Então, se eu tenho um trabalho integrativo com o paciente, por que é tão importante prever isso, patologia? Ah, William, alguns, né, de vocês vão se perguntar. Poxa, o paciente quer saber se ele tem predisposição à doença, mas isso pode ser libertador. Na verdade, a prevenção, né, prevenir é melhor do que remediar. Então, ele pode ter ali um problema, uma predisposição a desenvolver uma aterosclerose, e ele é um indivíduo que faz exercício físico, mas faz um exercício físico errado, gera um estresse oxidativo muito mais alto, e aí, na hora que você vai ver, ele tem uma deficiência genética de uma enzima que protege, né, que a gente tem uma proteção específica para a LDL, né, antioxidante. E às vezes essa enzima dele está deficiente. Então ele não está com colesterol alto. Mas o LDL dele não está com colesterol alto, nenhuma alteração de LDL, nem de HDL, mas ele não tem a proteção. Na hora que você vê o indivíduo é magro, teve a vida saudável e está com aterosclerose. Da onde que vem isso? Desses polimorfismos. Por exemplo, uma enzima que deveria proteger o LDL contra a oxidação e não protegeu. Né? Então, o indivíduo, ele não se... O que a gente mais vê por aí é isso, né? Doenças crônicas aparecendo em pessoas que, teoricamente, têm um estilo de vida saudável. E aí a genética pode fazer você prevenir tudo isso. Você sabe lá quando ele nasceu que ele vai ter uma deficiência antioxidante. E aí você já começa a fazer aquele tratamento preventivo. Ah, mas isso eu já faço, já tomo antioxidante. E se você não tem? Né? Antioxidante em excesso inibe as enzimas de defesa natural. Então, o antioxidante não é para todo mundo. Eu uso isso, até falo de uma pesquisa que eu tenho com duas alunas de mestrado que eu orientei, que a gente viu que suplemento antioxidante, né, no final do nosso experimento, não dava efeito. Quando eu fiz o teste genético dos voluntários, eu vi que para uns fazia muito efeito e para outros piorava. Quando a gente foi analisar, não deu efeito porque fica uma média matemática do estudo. Mas quando forem revisar vários suplementos por aí que não funcionam, e que a gente fica na dúvida, pô, mas fulano falou que funciona tão bem, para o outro já não funcionou, na literatura, na média, não funcionou, mas cuidado, na literatura também não foi feito a,
a relação com o polimorfismo. Quando você separa um grupo, para um funcionou, para outro deu ruim, e aí quando junta não dá efeito, mas pode ser que tenha. Então, conhecer a genética é muito bom por isso. A gente vai se libertando desse padrão. Fisioterapeuta, até que eu saiba, não pode solicitar exames sanguíneos a serem feitos por plano de saúde particular, desconheço. Se tiver outra informação, agradeço. Peraí. A Soraya perguntou aqui, na prática, você solicita exames sanguíneos como marcadores genéticos? Não, na verdade, eu faço, né, a solicitação do teste genético mesmo, né? Então, o fisioterapeuta pode, o nutricionista pode, não tem nenhuma restrição. Você pode solicitar o teste genético. O plano de saúde não cobra, então o paciente tem que pagar por conta dele mesmo. Mas é um exame que ele paga uma vez só na vida e, sinceramente, é um investimento que vale muito a pena. Tem uma paciente minha que ela tomava tanto suplemento, um monte de coisa que ela não precisava. E quando ela fez o teste genético, eu passei só o que ela precisava realmente, e ela passou a economizar R$ 500 por mês de suplemento, porque ela ficava naquela neurose de querer tudo que era bom, né? E hoje em dia a mídia cai em cima, né? Matando aí o Instagram e tudo. Tudo é bom para tudo, você quer se prevenir de tudo, mas será que você precisa mesmo? Respondi você, Soraya. E, obviamente, né, os sanguíneos não, mas dentro de uma equipe multidisciplinar, ou você, né, fala para o paciente o que você quer e ele vai levar para o médico dele lá transcrever. Não precisa trabalhar com geneticista, não, tá? Qual a prescrição mais adequada para o contexto geral? Você fala de teste? Vou até o final para responder essa sua pergunta. Vai ser interessante ir até o final. Soraya, eu vou te dar um caminho de atendimento clínico para isso. Como é que eu faço com os meus pacientes, como nutricionista e faço esse acompanhamento genético deles. Vamos lá. Então, eu tenho aplicações na saúde cardiovascular, eu posso ter aí aplicações neurológicas, né, de estudos comportamentais, de comportamento alimentar, de esquizofrenia, esclerose múltipla, declínio cognitivo, de estudos do humor, tudo isso dentro do exame genético. Eu posso determinar essas patologias. Olha só, estudos comportamentais. São vários genes que já são avaliados. Né, isso aqui é um exemplo de um laudo genético, né, de um paciente meu. Eu recebi o laudo, e aqui vem todos os, né, o laudo vem com todos os genes e o genótipo. Aqui é o do pai, né, de um lado e o da mãe. E, obviamente, os laudos genéticos já vêm com a informação. Esse gene é responsável por tal coisa. Quem tem esse polimorfismo tem deficiência dessa enzima, né? Então, a gente olha por aí. Então, quem tem deficiência, por exemplo, de colina, né? Então, a gente sabe que vai ter deficiência de alguns neurotransmissores. A gente vai lá e faz a intervenção. Qual intervenção é possível? Né? Na própria alimentação mesmo, a gente pode corrigir isso, por exemplo. Olha só, e dentro desses estudos comportamentais, a gente consegue saber quais os genes estão ligados à esquizofrenia, ao Alzheimer, ansiedade, depressão, Parkinson, esclerose múltipla. Lembra da história que eu falei de um único polimorfismo, de um único gene, a pessoa achar que tem um problema? Eu posso, por exemplo, num exame ruim, né, num exame autoexplicativo. Luciene, é muito autoexplicativo e fácil de interpretar. Eu posso até abrir um laudo aqui no final, porque, na verdade, as empresas hoje, elas colocam tudo muito mastigado, né? Então, tem empresa que coloca até mesmo, ó, deu problema aqui, e já te dá até uma sugestão de suplementação, né, do que vai colocar. Isso é muito fácil de utilizar e, né, dependendo da empresa, dar o suporte também de interpretação, né? Eu não tenho nem... Eu fico meio sem graça de falar de empresa, porque eu trabalho em uma, né? Eu tenho essa facilidade de saber que esse serviço é oferecido, né? Então, onde eu trabalho, a gente, qualquer profissional, qualquer paciente dele, que ele tiver dúvida no laudo, ele liga para a empresa, a gente faz a consultoria com ele. Então, isso aí é tranquilo hoje em dia na genética, você tem suporte para fazer essas coisas. No caso aqui, né, por exemplo, a gente pega um gene como o MTHFR, ele está aqui em Parkinson, mas ele também está aqui em Alzheimer. Será que a pessoa vai ter as duas? Não dá para olhar só por ele. Para ter Alzheimer, ele tem que ter um MTHFD, e para Parkinson, não necessariamente, né? Ele precisa ter esse gene. Então, o que vai definir é um conjunto específico para cada patologia. Eventualmente, a gente encontra fisioterapeuta no Brasil pode prescrever
suprimentos nutricionais? Afonso, essa pergunta é mais específica para você. Eu acredito que sim. Sim, sim, nós podemos, inclusive o Conselho Federal já nos outorga isso, né? E a gente, na verdade, pode prescrever até mais que nutricionista. O único problema é que você não sabe aprender isso na escola, né? Então, tem que aprender por fora. É, é isso, né? Então, por exemplo, a gente tem isso em todo lugar do mundo, tem. Em Portugal, onde especificamente, eu não sei te dizer aonde, mas eu tenho profissionais, inclusive eu vou dar um curso sobre telômero para o pessoal de Portugal, né? Depois você me procura aí nas redes sociais e a gente te inscreve lá no curso também, se você estiver aí em Portugal. E lá você vai, na sala, você vai ter contato com vários profissionais de Portugal. Então, alguns genes são bem fortes. Olha só que interessante. O gene da ApoE é um gene preditor de algo. Quando ele aparece em homozigose, vamos pegar só nessa figura B aqui para facilitar a explicação. Quando ele aparece em homozigose, a frequência do Alzheimer, ou seja, é de 91%, de 91% de chance de desenvolver Alzheimer. Em heterozigose, ou seja, só tem o alelo de risco da mãe ou só do pai, 47%. Quem não carrega só tem 20%, porque o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que vem com a idade mesmo, né? Então, basicamente, a gente sabe que ela pode acontecer. Mas tem jeito, William. Então, puxa, que pesado. Será que eu quero mesmo falar para o paciente e vou me meter num negócio desse com um profissional de saúde, seja da fisioterapia, nutrição ou outros? Será que eu quero? Queira fazer isso. Eu vou te mostrar por quê. Quando o seu paciente souber que ele tem, não quer dizer que ele vá ter. Ele tem uma chance muito alta. Mas tem jeito de evitar? O que vocês acham? Tem. Para tudo tem solução. A ApoE4, a gente sabe que ela causa um estrago, né? Vamos dizer assim, na vida ali do indivíduo. Então, vai diminuir a função cerebral, vai alterar o metabolismo de glicose, vai aumentar a neurotoxicidade, vai aumentar a atrofia de um cérebro, né? Em termos gritantes. Enfim, ninguém quer saber, né? Tem gente que fala que prefere não saber. Mas tem solução. Olha só que interessante. A gente tem a homotaurina como um grande protetor contra o Alzheimer. O Alzheimer, não sei se vocês conhecem a fisiopatologia dele, mas ele é caracterizado pela formação de fibras amiloides, ou seja, agregados proteicos. Isso aqui é um cérebro tratado ali, é um tecido neurológico tratado, né, com Alzheimer, né? Não tratado com Alzheimer, tratado para se desenvolver o Alzheimer. Então, aqui se desenvolve as fibras, né? Essa figura aqui cinza é mais fácil para a gente entender, e aqui tratado, né, tem a formação de fibra beta-amiloide, e aqui tratado com homotaurina. Olha lá, formação quase que nenhuma. Ou seja, eu prefiro saber que eu tenho 91% de chance, e o mais interessante é que, olha só, com que idade isso pode acontecer? 68 anos. Opa, então eu quero mais tempo, eu não quero com 68 anos, já que eu vou ter de qualquer jeito, eu não quero com 68 anos, eu quero retardar isso ao máximo. O que eu vou fazer? Taurina. Porque aí, olha lá, a fibra vai demorar mais. Ela vai formar, mas ela vai demorar mais. E aí eu posso prolongar. Eu vou provavelmente ter, ou não, posso morrer atropelado por uma outra complicação, mas eu consegui ter o último, né, período em que eu não tinha Alzheimer, eu prolonguei. Esse é o objetivo de toda prática que visa a longevidade. A gente sabe do declínio, a gente sabe que a morte é inevitável, mas a gente quer que essas problemadas todas só apareçam lá no finalzinho, para a gente ter o máximo de tempo possível com qualidade de vida, né? E da mesma forma, né, para a saúde dos ossos, né, que tanto nos interessa aqui. Olha a quantidade de genes que vão dizer se os seus pacientes têm predisposição a danos articulares ou a osteoporose. Isso é extremamente relevante para quem trabalha com atletas, né? Então, a gente vê muita gente aí brigando, xingando, né? Futebol é muito engraçado. Alguns jogadores, mas eles podem, que se machucam muito.
toda hora dá um problema, falam que o cara é de vidro ou coisa desse tipo. Não, às vezes ele tem já uma tendência a danos articulares ou um osso mais fraco mesmo. Né? E isso é importante você saber para fazer um trabalho que preventivo. Se você tem um filho, você sabe que ele tem problemas articulares, você já começa com aqueles cuidados mais incisivos, como se ele fosse um idoso. Não é para tratá-lo como idoso, mas aqueles cuidados mais intensivos você pode começar a ter de forma preventiva, para que ele chegue com uma massa muscular, né? Massa muscular para esse tipo de paciente é uma reserva, uma poupança. Então, ele já trabalha ali mais próximo das articulações. Ele já evita ali esportes e atividades que têm um impacto maior sobre as articulações. Isso ajuda muito a você direcionar a vida, aquilo que é melhor para você ou não. Né? Então, você pega um paciente que é obeso, aí ele quer ir para um crossfit da vida, ele quer ir para uma coisa de alto impacto da vida. Não dá. Né? Estou falando obeso, mas assim, mesmo que ele não seja, vai dar ruim para uns e não vai dar para outros. Por que o CrossFit é tão polêmico, né, em termos de lesões aí para algumas pessoas? Por que uns fazem a vida inteira super bem, não tem nada, e outros já têm? Por causa da genética. Né? Então, as complicações, elas acontecem para uns e não para outros. E isso é importante para você direcionar. Não é só lembrando aqui no caso da osteoporose, que a gente vê é que alguns indivíduos, só lembrando aqui o processo, isso aqui para vocês é fichinha, né? Mas alguns, a gente sabe que o osteoclasto é o que faz a reabsorção óssea, né? Então, as células que tiram, e o osteoblasto é aquela que coloca ali, que é a responsável pela deposição, pela mineralização da matriz óssea. O que acontece, basicamente, é que tem indivíduos que têm uma predisposição genética a produzir mais uma linhagem celular. Né? Então, os genes relacionados é aqui o RANQ, o RANQ-L e o OPG. Esses genes têm alguns polimorfismos que vão fazer com que o indivíduo tirando. Então, a gente fazer uma imunomodulação desse paciente também é importante, assim como as práticas todas de fisioterapia preventiva. A gente pode avaliar equilíbrio hormonal também, né? Déficit de somatotropina, desequilíbrios androgênicos, que tem muita relação aí com a oncologia como um todo, saúde da próstata, da mama, dos ovários, e por aí vai, né? Do esôfago, do metabolismo, até da espermatogênese. Então, a gente pode prever tanta coisa e já começar, né, o processo ali de preparo daquele paciente, ele não vai ter nada. Ele vai passar a vida inteira, talvez, sem sentir, porque ele já sabia e já se preparou para aquilo. Quanto mais jovem fizer, melhor. Né? Que um exemplo também de laudo. E a gente chega, né, eu falei para vocês de medicamento, até mesmo em perfis farmacogenômicos. Uma droga pode funcionar muito bem para um indivíduo e não tão bem para outro. Isso é essencial, por exemplo, no tratamento de um quadro oncológico. Né? O que acontece quando a pessoa descobre um câncer, às vezes, mais tardio, né, que já está mais avançado? Entra-se com a linha ali de tratamento padrão. Só que alguns fármacos são extremamente tóxicos para algumas pessoas, mais do que para outras. E essa toxicidade é o limiar ali, ó. Quando o médico vê que está dando toxicidade, ele troca. Será que esse paciente vai ter saúde para essa troca? E é por isso que muitos morrem não suportam o tratamento. Começa a tratar, não deu certo, faleceu. Por quê? Talvez se ele soubesse a farmacogenética dele, ele já descobriu o câncer avançado, já perdeu a função, né, fisiológica, entra a quimioterapia com efeito colateral e não dá conta. E ele poderia ter respondido bem a um outro medicamento de segunda linha, mas ninguém sabia porque não sabia da toxicidade específica para ele. E a gente consegue saber hoje em dia. E isso salva uma vida. Qual a idade mínima para solicitar o exame? Criança pode? Existe recomendação de faixa etária? Nenhuma. O seu DNA não muda. Já coletei de criança de 8 meses, não eu, né, mas já soube de coletas de crianças, bebês de 8 meses. Eu tenho um paciente de 2 anos, né, o rosa, né, da boca, então é bem facinho de coletar e é bem tranquilo. Né? Quanto mais cedo, melhor. Imagina um bebê, você só coloca ele no âmbito, né, que ele conhece, se apresenta para ele o melhor ambiente favorável à genética dele. Ele já cresce ali, treinadinho para viver de 180 anos. Aqui mostrando, né, da farmacogenética, o que a gente faz normalmente, né, avaliar esses polimorfismos aqui.
e até mesmo a saúde bucal, né? Então, a gente tem muitos dentistas hoje, principalmente os da odontologia esportiva, utilizando testes genéticos para avaliar risco de periodontite e saúde bucal de uma forma geral, relacionadas aí à boca, pode influenciar no desempenho esportivo, né? Então, por isso eles usam mais. Mas é interessante que você faça trabalhos preventivos, até mudança de escova e tudo mais. Mesmo que o indivíduo não tenha, por exemplo, até o uso de cerdas, ele não tem, mas se ele tem uma predisposição a uma inflamação maior, você já faz cuidados preventivos antes. Se for uma criança, a gente ensina a mastigar, você já dá alimentos que vão mastigar menos, para você evitar complicações periodontais. Tudo preventivamente. Aqui são os genes que são avaliados nesse tipo de abordagem com dentistas, né? E na atividade física, tem também, onde a gente pode escolher ali o esporte mais indicado, varia de acordo com a expertise do grupo científico que analisou o teste. Nunca vai ser você diretamente, né? Então, sempre tem grandes empresas que vão fazer, te dar esses laudos da forma mais. Esses grupos vão me dizer tipo de esforço, esse indivíduo é de explosão, ou se ele é de resistência, né? Isso pode te colocar no spot certo. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Afonso, você fala alguma coisa? Não, vi o microfone. Não, 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 tá tudo bem. Eu era um tipo de pessoa que eu morria na academia, porque eu não conseguia fazer as atividades de musculação. Eu chegava lá, já me colocava numa esteira. 20 minutos depois, eu só queria ver Jesus, eu não queria ver mais ninguém, eu só queria ir para além. Eu não conseguia levantar mais nada. Eu já paguei um mico de levantar a barra só sem peso nenhum, porque eu não dava conta de fazer as repetições que ele me mandava. Quando eu fui fazer anos depois o meu teste genético, eu vi que eu era para fibra de, né, a minha predisposição era para fibra desculpa, de explosão, né, de impacto alto. Então, eu tinha que fazer muito peso, uma ou duas repetições. Eu não conseguia fazer as repetições que eles mandavam e tirava o peso. Tentava, não conseguia, tirava outro, até eu chegar só à barra. Você imagina, eu tenho 1,82 m, e aí eu olhava para o lado, tinha uma senhora com 20 quilos do meu lado ali, fazendo a mesma coisa que eu. Era extremamente constrangedor isso. E quando eu fiz o meu teste, eu vi que era explosão. Então, meu treino hoje é fazer muita força com pouca repetição. Um intervalo de descanso muito alto, porque a minha resposta inflamatória, ela é lenta. Então, eu preciso descansar mais. E aí ficava aquele instrutor do meu lado, não, 30 segundos só, senão você vai perder a série, não vai adiantar nada. Bobagem, né? Não era individualizado. Não é bobagem para quem tem fibra de resistência. Mas para mim, que é fibra de explosão, não funciona. Então, personaliza-se tudo. Imagina isso no seu protocolo de fisioterapia. Imagina se eu estava ali fazendo fisioterapia e me esforçando, 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 mas talvez eu precisava só fazer uns exercícios mais pesadinhos, né, durante uma sessão de fisioterapia, para melhorar e descansar mais. Né? Então, até o protocolo, o intervalo, dependendo, né, do que vocês estiverem atendendo, pode mudar. Imagina você conhecer isso. O tempo de descanso que você tem que dar entre uma sessão e outra, ou entre um exercício e outro durante a sessão. Isso é fantástico, né? Então, personaliza demais e potencializa muito a resistência. O filme Gattaca, né? Teste genético vem junto com o teste, é específico ou tem que estar separado? Eu vou mostrar isso para vocês junto com aquela pergunta lá, né? Como é que a gente faz essa linha de atendimento? Principalmente para vocês que estão na integrativa. Né? O que eu gosto de começar é bem dessa linha que eu estou falando com vocês. Né? Então, a gente aborda o quê? A saúde integral do paciente. Então, peraí, qual que é o risco que você tem? E aonde a gente vai intervir? Na alimentação. Né? Então, tem testes que são mais completos, tem testes que você pede junto, né? E aí vai para os especialistas separados, mas você pode analisar todos, já dar as orientações iniciais. A resposta, obviamente, né, vai variar de acordo com cada paciente. Só para mostrar para vocês aqui um laudo, ó. Isso aqui é um exemplo de um laudo de esporte. Então, ele vai vir a avaliação global aqui, por exemplo, do processo inflamatório. Né? Então, no caso aqui desse laboratório,
eles colocam ali um grupo de educadores físicos, né, de pesquisadores, e eles já meio que calculam, olha, esse esporte tem mais ou menos essa frequência, essa ritmicidade. Então, esse esporte vale para essa pessoa que tem essa necessidade de explosão e essa necessidade de descanso. Então, ele calcula ali todos os matches e vai te dando uma sugestão de quais seriam os esportes mais indicados ali, por exemplo, em verde, os mais ou menos e os que não vão te fazer muito bem, porque vão ou te inflamar demais ou vão forçar demais as suas fibras. Claro, pessoal, fibras podem ser treinadas com o tempo, né? Você não impede um atleta de um esporte ir para outro, claro, mas com a consciência de que ele vai ter treinabilidade, memória, tudo isso, nada disso se perde, né? Então, porque algum educador físico que eu me ouvi falando isso, ele fala, mas isso aí, onde é que fica a treinabilidade? Ela existe, mas se você não é um atleta de ponta, ou, né, acaba, né, você quer fazer o teste com seus filhos, e não tem nenhuma pretensão ali dentro do esporte, por que não colocá-los já naquilo que é mais adequado para extrair o máximo, o melhor ambiente para a genética dele? Né? Isso aí é bem óbvio. Como eu disse para vocês, olha só, o teste vem com todos os métodos para quem quiser calcular e até sugestão de exercícios e repetições e série. Então, assim como o esporte, todos os laudos, né, hoje feitos pelas empresas, não de todas as empresas, mas a maioria dos laudos feitos, eles vêm com as sugestões, né, o que fazer. Porque não dá para você pegar gene por gene, estudar, fazer tudo isso. Por isso, esses testes também têm um valor, né, agregado. Então, tem, né, a empresa com a qual eu trabalho, ela não só dá o teste, ela dá o pós-teste. Ela dá a epigenética, que você tem que fazer, te dá assessoria para todos os pacientes. Então, é um conjunto que você compra, né, para não deixar na mão, né, o profissional aí na hora de utilizar essa ferramenta. Porque realmente é uma ciência muito complicada, você tem que ter um comitê científico muito hábil, né, para poder lidar com essas informações, pessoas que realmente entendem da área, para te dar um produto que você, em 5 minutos, resolva com o paciente. É esse o objetivo, né, dos testes genéticos hoje. Então, esse aqui é um exemplo de um teste genético. E no caso da nutrigenética e multigenômica, como a gente disse lá atrás, já para a gente ir aqui, finalizando aqui um pouco da nossa conversa, a gente tem, então, possibilidades de avaliar metabolismo de proteína, de carboidrato, de lipídio, de perfil nutricional, tendência à recuperação de peso, fatores emocionais e responsabilidade física. Todos esses fatores relacionados ao emagrecimento, ao controle do peso. A gente pode ter ainda, né, dentro desses testes, por exemplo, qual que é a distribuição ideal para o paciente? Será que ele metaboliza melhor proteína ou lipídio? Será que a low carb é boa para ele ou não? Por que a gente vê tanta polêmica nessas dietas aí? Por que para uns funciona, para outros dá um problema, para outros não dão? Por causa disso daqui. Você não sabe aonde está o teu paciente, né? Onde está quem você está assistindo. Então, aqui a gente consegue ter uma boa noção disso, né? Então, tem todos os genes que são avaliados para isso. E a mesma coisa para micronutrientes, né? A gente tem a mesma coisa com todos os genes para cada um, com sensibilidades, né? Existem, eu gosto muito desse teste aqui que fala de sensibilidade ao níquel, que está presente em alimentos muito saudáveis, mas causa sintomas parecidos com doenças inflamatórias intestinais. Então, o sujeito já tratou tudo, na hora que ele viu, era exatamente um alimento saudável, como, por exemplo, um cacau 70%, ou feijão, ou ervilha, que ele estava comendo demais. Quem que fala mal de feijão, ervilha e trigo integral? São cheios de níquel, mas pode dar uma irritabilidade intestinal muito grande no paciente. É assim como sensibilidade à cafeína, à lactose, glutose, ao tolerância, né, ao glúten, e por aí vai. Alguns testes nutricionais, como esse, trazem também alterações metabólicas, né, básicas, como metabolismo de carboidrato, predisposição à gordura visceral, síndrome metabólica, o intuito né, de prevenir ali esse processo. Agora vamos lá. Como é que eu, profissional da saúde, vou trabalhar com isso? Né? Eu não vou ser especialista, não vou prescrever remédio, eu sou fisioterapeuta, eu sou só nutricionista, mas eu trabalho com o meu paciente o quê? Exatamente por onde eu comecei essa aula com vocês. Eu não comecei de acordo com o que todo mundo quer, o que é comum a todo profissional de saúde. É levar o paciente ao quê? A uma longevidade. Então,
A estratégia normal que se utiliza vai variar, por exemplo, eu sou nutricionista, me procuram muito pelo teste de nutrição, né? Então, existem exames separados, existe exame nutricional separado, existem exames de longevidade separados. O que é longevidade? Eu quero andar, eu quero não ter problema cardiovascular, eu não quero ter problema neurológico, eu quero, né, ter uma boa saúde de uma forma global, certo? Não quero ter desregulação hormonal, eu quero passar pelo processo de envelhecimento tranquilo. Então, esses módulos que eu mostrei para vocês aqui na aula são por onde a gente começa, normalmente, a gente avalia. Avalia isso do paciente. Beleza, olha, você tem aqui uma predisposição, uma doença cardiovascular, então a gente precisa cuidar da sua alimentação. Então, vamos ver, né, especificamente um teste nutricional. E aí eu vou lá e solicito o segundo exame. Às vezes, numa conversa no consultório, o paciente já pede os três, né? O de longevidade, o de alimentação e o de esporte. Às vezes o paciente pode chegar para você pelo de esporte. Mas é interessante que você conheça primeiro, né, o todo do seu paciente, né? Então, o integral dele é o quê? O que pode comprometer a saúde dele, é o primeiro ponto. Mas nada te impede de começar pela queixa do teu paciente. É nisso que eu queria considerar. A gente quer o melhor. Como é que eu vou prestar o meu serviço como nutricionista? Como é que eu vou prestar o meu serviço como fisioterapeuta? Né? Eu estou com um paciente aqui de reabilitação e eu não estou tendo resultado. O resultado dele pode vir de vários lugares, o problema. Ele pode estar se alimentando mal, ele está inflamado ainda. Então, aquela informação lá do cardiovascular, quando você vai ver na homocisteína, quando você abrir o laudo, vai vir todo um protocolo para você cuidar daquilo. E é aquilo que está levando o paciente ali a um desgaste. Ele pode ter um processo de defesa antioxidante muito ruim, e ele pode ter lesões repetitivas por causa disso, e por isso ele está o tempo inteiro inflamado. Ele pode ter esse problema com o níquel, e aí ele está com uma inflamação no intestino, porque o níquel ali faz parte da filagrina, que é uma proteína que está relacionada ali com as partes juntas no intestino, causa uma inflamação subclínica. Olha o trabalho do fisioterapeuta indo embora, porque ele está inflamando mais do que ele realmente precisaria, né, ou poderia, para poder fazer a regeneração celular. Então, a gente tem que pensar quem é o meu paciente, qual que é a busca dele, né, respondendo aí as duas perguntas anteriores. Por onde eu começo? Por onde eu vou? Eu quero trabalhar, vamos ver como é que está o seu... Vamos fazer um trabalho integrativo para cuidar da sua saúde primeiro. Vamos ver quais as patologias você tem predisposição genética para ver. E aí eu vou te pedir um exame de longevidade, para a gente trabalhar e ver os sinais que a gente tem e prevenir. Porque o paciente ele vai chegar com um monte de coisa para você. Né? Ah, meu tio tinha isso, eu estou com dor naquilo, minha prima morreu daquilo outro. Então, é uma loucura. Vamos ver quem é ele primeiro. E a partir desse momento, eu começo a fazer as escolhas. Eu vou fazer intervenção nutricional, é o melhor caminho. Né? Então, preciso conhecer suas predisposições e preciso saber qual é a dieta ideal para você, para eu trabalhar em cima dessas carências. Né? E é óbvio, né? Você tem ali um processo associado, você quer emagrecimento, você quer melhorar o treino, eu vou indicar para ele ali o exame também de esporte. Né? Eu, na minha prática clínica, com o laboratório que eu trabalho, a gente sempre pede combos, né? Então, isso facilita, porque os exames vão ficando mais baratos. A partir do momento que você pede um, o segundo é mais barato, o terceiro mais barato. Então, vai de negociações com os laboratórios. Né? Mas eu sempre recomendo fazer dessa forma. E é isso, né? De uma forma geral. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Extrapolei muito, uma hora e pouco, Afonso? Não, está dentro, né? Não, tá muito bom, maravilhoso. Pessoal, eu sei que é muita coisa, né, para uma aula tão curta. O intuito aqui é apresentar o potencial dessa ferramenta, longe de esgotar, né? A gente tem cursos extensos de meio dia, um dia inteiro para cada um desses temas, onde a gente, né, fala diretamente, gene por gene, o que cada um faz, mas a ideia é que vocês conheçam isso, né, de uma forma inicial, né, Afonso, com o mínimo de conhecimento para saber o que é a genômica, da onde que ela vem, por isso toda essa parte básica eu gosto muito de trabalhar com ela, e que vocês possam aí pensar, né, amanhã, quando começarem a exercer aí a atividade de vocês,
onde que vocês estão fazendo, o que que vocês estão fazendo nos seus pacientes. É justamente que bom, Morgana, é esse o objetivo. Dar alguns insights aí para vocês, deixar vocês com essas questões, né? O que que eu estou fazendo com o meu paciente? Eu estou às cegas, eu não sei o que está acontecendo dentro da célula dele. E a genética está aqui para trazer essa luz para você, para te direcionar. E quando você entender isso bem, trazer isso dessa forma para o teu paciente, ele vai ficar enlouquecido, ele vai querer fazer isso, porque ele quer o Sim. atendimento personalizado para ele. Eu posso te passar duas perguntas que foram me enviadas lá do YouTube? Pode, claro. A Jamile Brandão, ela pergunta: paciente submetido a uma intervenção terapêutica após o exame, é possível reduzir essa probabilidade? Em média, quanto tempo de redução? Essa percentagem pode ser vista em um segundo exame genético? Boa pergunta. Olha, imediato eu não vou te garantir, tipo, na semana seguinte, mas é muito rápido. Quando a genética encontra o ambiente, é muito rápido. Não tem jeito. Na atividade física, o sujeito vai para uma sessão geneticamente direcionada, ele já percebe, né? O indivíduo troca. Eu lembro de uma moça que entrou, uma aluna que entrou numa aula minha, eu fiquei até sem graça, ela veio agradecer porque eu tinha feito essa intervenção até tem líquido. Ela falou: você salvou minha vida, 20 anos, ninguém descobria o que que era. Eu fiz em uma semana, eu percebi a melhora. Não sinto mais nada do que eu sentia antes. Então, o percentual é o máximo que aquele gene faz. Se o gene tem 100% de impacto naquele sintoma clínico que você estava, né, sugerindo, se ele tem 100% de impacto, é 100% melhora, não tenha dúvida que se você acertar o gene, você acertou tudo. Se o gene só tem 30%, você vai ter uma melhora ali naquilo que ele é responsável para a patologia. No caso de repetir de novo, não precisa. Não precisa repetir, porque o gene dele nunca mais vai mudar. Mas como que você pode mostrar para o teu paciente que valeu a pena ele te contratar como profissional? Dá para fazer isso pelo DNA? Dá. Isso é muito legal. Lembra que eu falei lá naquelas células que duplicam, quando eu mostrei os slides de duas células duplicando, virando duas? Eu falei de uma parte do DNA que é quebrada, que é o telômero. É um exame de DNA que eu faço normalmente com os meus pacientes assim. Eles vêm para mim, a gente começa a intervenção, faço o teste genético, vou acompanhando. O que que acontece? Eu peço o teste de idade celular dele. Ele chegou para mim já com um monte de problema genético. Então, o cara tem 40 anos, quando você vai ver a idade biológica dele, é de 55, ou seja, ele já queimou a largada ali, né? Ele já comeu um pedaço do DNA dele. E aí é que está o bacana. Existem técnicas nutricionais que você pode fazer para aumentar o telômero. Então, o que que acontece? Ele chega para você com uma idade e só de você ficar ali com ele 2 anos, 1 ano, 2 anos, só de você parar o envelhecimento dele, você prova. Esse exame genético de telômero, você pode repetir de 2 em 2 anos, de ano em ano. Eu tive um caso muito interessante de uma profissional que ela ganhou os testes genéticos no congresso que eu organizava, que era o Genômica Brasil, e aí eu falei com ela: nossa, vamos fazer depois, faz as intervenções, que agora você tem o seu outro teste genético, e vê. Ela tinha feito um primeiro teste, ela ganhou 5 anos na idade celular dela. Ela praticamente rejuvenesceu. Por que que essa ferramenta é importante para todo profissional de saúde? Porque imagina o seu paciente chegando, você faz toda a sua proposta de atendimento, faz os testes, ele investe, e, poxa, mas não tem teste depois de novo? Tem, você faz o de telômero de novo. Porque aí você prova para ele que você está deixando ele mais jovem no DNA dele. Olha, seu DNA parou de encurtar, já é um ganho, né? Se eu tenho 45 anos hoje, daqui a um ano eu continuo com 45 anos de idade biológica, não cronológica, eu já parei de envelhecer. Poxa, esse profissional está fazendo um bom trabalho comigo. Então, é bem legal nessa perspectiva. Aí é um outro teste, que é o teste só de telômero, né? Que você pode até se perguntar aí, quantos anos você acha que você tem? Né? Será que você tem a sua idade cronológica igual à biológica? Eu falo no curso de telômero, Afonso, o pessoal fica
de cara, quantos anos vocês acham que o DNA do ser humano, pode colocar aí no chat a aposta de vocês, o DNA do ser humano é programado para durar? Quantos anos? Eu falei que tem prazo, né? Que tem um pedaço do DNA que protege, que à medida que a gente envelhece, ele vai quebrando. Então, ele deveria. 120, Adriana. Quem mais? 120 anos? Você acha que o ser humano está programado para viver 120 anos? 100, a Morgana. Quem dá menos, quem dá mais? O que vocês acham? No geral, né? Para uma vida normal, se nada acontecer de errado, o DNA da espécie humana está programado para a gente viver 180 anos. Se a gente morre antes disso, é porque a gente está fazendo alguma bobagem. E a bobagem é não conhecer o ambiente, né, corretamente para a nossa genética. Então, a ideia, né, que a gente possa evitar todos esses processos, apresentando ao nosso corpo aquilo que é ideal para a, a sua genética, né? Então, você é um indivíduo único, né? O seu paciente é único e ele precisa de um tratamento único. Eu falei aqui, né, de algumas das possibilidades, mas hoje em dia, pessoal, nosso mundo da genética tem muita coisa. Tem telômero, tem exame para doenças específicas, para alopecia. Eu fiz o meu da alopecia. Eu tenho que fazer tanta coisa para dar jeito nos meus genes que eu não preciso falar mais nada, né? É um dispositivo. É tanto creme para passar, tanto porque tem um ponto específico da inflamação e um ponto específico hormonal. Eu falei, eu não passava nem condicionador no cabelo, tá? Vai para lá. Tem outra pergunta aqui também, ó, do YouTube, assim, Daniela Alves, a predisposição genética é única, vai aparecer sempre que repetir o exame? O que ocorre é a modulação da epigenética? A alteração genética é única, ela nunca vai mudar. Se mudar, você pode ligar para os laboratórios que um dos dois errou, né, se você fizer em laboratórios diferentes, mas o seu gene é um só, do dia que você nasce até o dia que você morre. O que muda é o fenótipo, é a interação do gene com o ambiente. Aí você precisaria de um exame de epigenética, que aí é um outro rolê que eu não aprofundei, né, mas que daqui a alguns anos a gente vai ter exames de epigenética por aí no mercado, aguardem. Mas nesse caso, Daniela, né? É Daniela? Daniela. Daniela. Você não precisa repetir o exame, tá? A genética não muda. O que você consegue repetir é o exame de telômero. Esse é muito legal de você fazer, né? Monte aí o seu protocolo como profissional de saúde, um protocolo de atendimento genético, né? A gente sabe que, né, o paciente pode ter várias opções, mas monte um protocolo para você de acordo com os insights que você teve nessa aula. Poxa, para mim seria legal fazer esse de longevidade com esse de esporte, mais o telômero 1 e 2. Vou fazer um pacote aqui para o paciente e oferecer isso para ele, porque aí você vai não só mostrar para ele que o investimento dele nos testes e na sua especialidade, né? Valeu a pena ele te contratar, e aí você vai provar para ele que ele ficou mais jovem. A única forma de medir o DNA antes e depois que tem alteração é o telômero. Os outros exames, eles são estáticos, não muda. E o paciente vai ver que é um exame que ele vai fazer uma vez só na vida, vai investir feliz. Ele troca de celular de 2 em 2 anos, com um valor mais alto. Uhum. William, posso fazer uma observação aqui para os Claro. alunos? Pessoal, eu conheço o William há um tempo, eu fui aluno, né, da empresa a qual ele trabalha hoje. Eu sei que a gente, como pesquisador, a gente fala, né, em um conflito de interesse, mas eu tenho que ser honesto com vocês. Eu estou nos Estados Unidos e eu me identifiquei, né, com a DF Médica, conheço, né, o seu Piero, conheço a equipe italiana, né, os médicos, os geneticistas. E quando eu fiz esse exame, né, William, há muito tempo atrás, fiz os cursos aí em São Paulo, Fortaleza e tal, realmente a gente não combinou, pessoal, e realmente o que deu no meu caso foi uma alteração de níquel, por exemplo, dentre outras, né, e hoje vocês sabem que eu estou com uma bolsa de colostomia, e eu saí com grandes possibilidades de sérios problemas intestinais, né? Na minha parte emocional, saiu, por exemplo, eu estou citando um exemplo, né? Não produzo, né, nada para a interação de 5-hidroxitriptamina, quer dizer, tem um problema com serotonina,
E eu, como nutricionista, eu entendi que quando eu vou fazer um cardápio, nos macronutrientes, o meu organismo ele não interage bem com carboidrato e nem proteína. E eu falo sempre isso para as aulas para vocês. Por que que o Afonso virou vegetariano? Não, não é que eu virei, eu fiz uma opção para que eu possa ter maior longevidade. Então hoje eu já estou quase no 6.0 e mesmo com a colostomia, eu adotei uma dieta e um estilo de vida baseado na minha genética. Então, eu penso que tudo isso é uma medicina de precisão e a gente criou, graças ao William, pessoal, por isso que eu chamei ele aqui, ele criou, né, eu acho que a gente está num ambiente só nosso, um produto com vários tipos, né, de exames dentro dele. E a gente pode veicular para vocês, que são nossos alunos, e vocês podem ter acesso a esses exames como nós fizemos com a minha família, como eu faço aqui. Só hoje, por exemplo, eu apresentei para os 6 pacientes que eu fiz aqui nos Estados Unidos e praticamente um ou dois, né, entenderam, até eu liguei para o William, gentilmente, né, William, você me respondeu, e eu falei para ele, passei o teu áudio para ele, ele falou, Afonso, me vê o link que eu vou fazer esse exame, porque as pessoas hoje conscientes sabem que nós podemos modificar o nosso futuro. É isso que eu queria falar. Isso. Não, como você tocou, eu sou sempre, o Afonso, o pessoal sempre me puxa, mas é porque eu sou muito metódico com isso, né? Até o momento que a aula é aula, e quando é para falar de empresa é um outro rolê, né? Mas o que a gente faz é isso mesmo, né? Então, na empresa que eu trabalho, eu vim trabalhar para essa empresa porque realmente eu confio, eu durmo, né? Então, eu não podia jogar o meu currículo, tudo que eu mostrei para vocês, nas mãos de uma empresa qualquer que não tivesse qualidade do teste. Tem empresa por aí que, imagina se você erra um DNA desse, né? Então, a gente sabe de histórias de pai, mãe e filho, um na frente do outro, e a profissional ficou olhando assim, poxa, esse menino não pode ter esse gene não, porque o da mãe não é esse, nem o do pai é esse. Então, né, laboratórios que não fazem teste ou que fazem por técnicas que não são adequadas. Então, graças a Deus, eu encontrei um ambiente no setor privado que me permite fazer a ciência, né, me permite fazer isso de uma forma com confiabilidade e rigor científico, um comitê científico absurdo, né? As pessoas ali, aqui dentro da empresa, elas têm níveis, né, de citações, são pesquisadores mesmo, não são aventureiros, né, que é o que mais tem por aí hoje em dia. Então, a gente sabe o que está fazendo, né? Então, a gente até personaliza, né? Prescritores como Afonso, que já trabalhavam com os testes da empresa, hoje tem o seu próprio teste, né? Voltado para a sua prática, né? A gente viu aqui uma aluna falando, eu tive alguns insights, quer dizer, os profissionais, à medida que eles vão usando, eles vão ficando tão bons com o exame, eles vão vendo o quanto que aquilo é bom para a prática, que eles criam exames específicos, né? Para atendê-los ali, e a gente faz isso aqui com todo o suporte, né? Sempre 24 horas, praticamente, né, Afonso? Qualquer hora que chama no meu WhatsApp, ele é livre, né? Coloquei ali até na apresentação, no final, porque a gente está aqui, né? O lema nosso é comece a nutrigenética, a genética da longevidade, a genômica no seu consultório, BO é da empresa. Então, a gente está sempre aqui para dar o suporte para a equipe científica. Uma pergunta aqui de quantos exames existem? Dezenas. Né? Hoje a gente trabalha aqui com três principais, né? Três ou quatro principais que a gente coloca que são suficientes, né, para todo profissional de saúde, que é o de longevidade, que é o de alimentação, o de esporte e um que sai bastante, que é o de telômero para esse acompanhamento. Mas tem outros, tem para câncer, tem para alopécia, né, tem específico para ciclismo, dentro da área de esporte, um treino já de ciclismo separado. Então, tem muitas opções aí, né? Se quiserem conhecer, é só me procurar aí nas redes sociais. E eu sempre em aula, não adianta, Afonso, meu lado começa em aula, eu fico meio travado, mas por uma questão de treinamento, né, mesmo. Quando eu estou nos cursos da ADF, eu já vou falando tudo muito diretamente, o porquê que eu sou apaixonado pela empresa. A gente pode até já linkar com os alunos, né, que a gente pode tentar, dentro da sua agenda, fazer, às vezes, como você fez várias vezes, gentilmente, fazer uma formação exclusiva para quem fez fisioterapia integrativa e tal, e a gente pode criar, pessoal, às vezes no final de semana, vocês compram esse curso avulso, e a gente tem toda essa formação, né, para entender melhor
e prescrever melhor, e depois também prescrever suplementos ou indicar para nutricionistas, né, para a intervenção ser mais precisa. Mas eu queria agradecer, né, essas horas ricas que nós passamos juntos, né, William? Mais uma vez, você sempre é a mesma pessoa gentil, né? Obrigado. Então, eu só tenho que agradecer, abençoar a sua vida e espero que a gente possa, né? Pessoal, o professor William vai estar com a gente no congresso no dia 6 de março em São Paulo, com vários outros colegas, médicos, farmacêuticos, enfim, e que vai ser um congresso só de fisioterapia integrativa e de saúde integrativa, tá bom? Muito obrigado, William. De nada, eu estou deixando aqui no chat o meu telefone e o meu Instagram. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou sempre aí à disposição de vocês, ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.